Boa noite para mais esse encontro precioso, dia 31 de julho de 2022, um ano tão repleto de desafios, e a gente tem aí um Santo Inácio apontando a nós alguns caminhos para que a gente possa ir preparando o coração para as mudanças que são necessárias para que a gente possa ter um mundo melhor, uma sociedade mais justa, mais fraterna. Então, nada como Santo Inácio, inspirador para a gente ir compreendendo os sinais dos momentos que a gente vai vivendo, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, no nosso país e no nosso lugar no mundo, né? Eu sempre retomo um pouquinho o Newton Bonder, que sempre me ajuda um pouquinho a entender a dimensão da existência da vida. E ele diz que a gente passa pela vida pavimentando caminhos, entendendo que pavimentar não significa botar asfalto. Pavimentando, a gente pode colocar dizendo assim, passando, passando por caminhos pavimentando, porque a gente passa. E a grande missão da gente, e aí dos santos e das pessoas, é ir pavimentando caminhos e a gente vai passando e chega uma hora que a gente se vai. E aí a gente vai deixando os caminhos, e tem pessoas que vão na nossa cola, não no sentido dessa coisa, que me desculpe, horrorosa, que eu acho que essa coisa de você dizer assim, eu sigo fulano, eu sigo Beltrano. Essa coisa de eu sigo das redes sociais, que está cada vez mais no linguajar das pessoas, não é só dos jovens, não, dizendo eu sigo, e a gente lembra de vem e segue-me. É interessante porque se as pessoas compreendessem que há 2022 anos atrás existia essa proposição vem e segue, mas com uma dimensão completamente diferente dessa dimensão egóica que a gente vive, então a gente teria assim uma outra dimensão, inclusive para compreender a vida dos santos, porque na verdade os santos não são nada mais, nada menos que seguidores prediletos. Quando eu digo prediletos, porque entregaram de tal maneira a sua vida que marcaram de alguma maneira essa pavimentação e deixaram para a gente alguns caminhos para a gente ir fazer juntos. Só que a gente tem que lembrar desses que a igreja reconhece, porque tem aqueles santos do dia a dia que estão dentro de nós e que estão nos nossos pés também, que são os caminhos de santidade que a gente faz. E esses aí não estão registrados nos livros, eles estão registrados no coração de cada um, porque esses encontros aconteceram, acontecem e são caminhos de santidade na vida da gente. Então, eu creio que seja assim importante no pouco tempo que a gente tem, falar um pouquinho assim. Eu digo para vocês, Santo Inácio não é o meu santo de devoção. O meu santo de devoção é São Francisco de Assis. Eu sempre tenho essa saudação paz e bem para mim, que me acompanha desde que eu tenho, desde que eu estou no início da minha juventude, e sempre fui muito apaixonado por São Francisco e devoto. E o que aconteceu? Aconteceu que eu, estudando no colégio da Companhia de Jesus, desde pequeno, tendo meu avô, meus tios, que estudaram também em colégio jesuíta, e toda essa tradição que veio acompanhando, então Inácio começou a ir aparecendo cada vez mais quase como um santo pai espiritual. E isso é muito interessante se a gente for reparar. Não sei o que vocês acham, mas Santo Inácio não é um santo muito devocional, de, de festa de devoto. A gente olha para Santo Antônio, a gente olha
para São Francisco, a gente olha para Santa Clara, a gente olha para Santa Bárbara. Bom, a gente pode enumerar um monte de santo e ver que tem essa Santa Edviges. Nossa, São Judas Tadeu, tudo santo muito devocional. Quando se fala em Santo Inácio, nessa linha parece que é uma coisa meio seca nesse sentido, no sentido aí é que entra o que eu vou falar um pouquinho com vocês hoje. Eu fui recorrer ao Padre Antônio Vieira, que eu sou fã de Padre Antônio Vieira. E aí, então, para encurtar a história, porque Vanina tem uma parte que eu já passei para ela logo de manhã cedinho, quando eu acordei, que vai ser o que é mais importante para nós hoje, mas eu fui recorrer ao Padre Antônio Vieira, e tem um sermão do Padre Antônio Vieira que é dedicado a Santo Inácio. Então, vocês imaginam o que é? Padre Antônio Vieira, na Companhia de Jesus, fazendo um sermão sobre Santo Inácio. Então, ele tinha que fazer algo que beirasse a perfeição do pai Inácio, daquele que seria o inspirador dele ter entrado na Companhia de Jesus, porque tem isso. Eu fui noviço jesuíta e digo para vocês, essa coisa da identificação com a proposta, ela é muito importante. Quando a gente fala que a gente se identifica com a proposta inaciana de proceder os exercícios espirituais, na verdade a gente está fazendo uma adesão a um caminho, um meio de se chegar à evolução espiritual e ao crescimento espiritual. Então, na verdade, imagina que Padre Antônio Vieira, quando entrou na Companhia de Jesus, certamente deve ter se encantado pela proposta. No seu tempo, no seu contexto, na sua época, do seu jeito. Como a gente também hoje, no nosso tempo, no nosso contexto. É, veja bem, fica difícil a gente compreender. Não, a gente não, eu não posso falar a gente. Fica difícil eu compreender, com todo o respeito, e minha família tem militares, não tem muitos, mas tem militares. Mas diante do contexto de hoje que a gente está vivendo, com tantas divisões e complexidades nessa questão, de entender que Santo Inácio era um militar. Mas, ao mesmo tempo, é muito inspirador saber que nesse meio também se suscitam várias pessoas que nestes mandos e comandos também se deixam seduzir por por essa força maior, por esse Supremo, que tem o verdadeiro lugar de Supremo na nossa vida, que não está dividido em três poderes, mas está dividido, não está dividido em três poderes, mas é unificado em uma razão de ser, em um sentido, de alguém que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nos três poderes, se é que a gente pode falar assim, ou nas pessoas importantes que a gente tem que sinalizar: olha, meu querido, você é um caminho, mas a verdade é a vida. Já muda completamente o sentido. Uma coisa é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem se apresentar depois disso dizendo eu sou o caminho, a verdade e a vida, a gente pode retrucar e dizer: não, meu querido, minha querida, um caminho, mas a verdade é a vida. Porque só tem um que diz que é o caminho, a verdade e a vida. E acho que essa compreensão, no fundo, quando a gente entrega o nosso coração para viver a espiritualidade de Inácio, a gente sabe que Inácio viveu isso na sua vida. Mas, Padre Antônio Vieira, voltando, ele, para fazer um sermão sobre Santo Inácio, o que, que ele faz? Ele é muito esperto naquilo que ele foi tocado. Ele diz assim, mais ou menos, que para os santos foi dada à sua mão o Evangelho. E eles pegaram o Evangelho e olharam Cristo dos Evangelhos. E a partir do Cristo dos Evangelhos foram se apaixonando de tal maneira por essa causa, e foram se deixando de tal maneira se envolver,
que ficaram realmente apaixonados. Só que o que aconteceu, segundo Antônio Vieira, com o Santo Inácio, foi o seguinte, é que ele pediu um livro de cavalaria, porque ele, com a perna estupiada, todo lá, bala de canhão, ele não pediu um evangelho. E eis que no livro de cavalaria e tal, não tinha o livro de cavalaria. Então, entrego na mão dele o quê? Um livro dos santos, da vida dos santos. É quase como se, guardado as devidas proporções, fosse dado à sua mão aquilo que é dado na vida dos santos, o evangelho, é dado a eles a vida dos santos. Aí, Padre Antônio Vieira deita e rola em cima disso. Porque ele diz assim, Padre Antônio Vieira, ele diz que para fazer outros santos, basta um só santo. Para fazer um Santo Inácio, são necessários todos. Olha de novo o que ele diz. Para fazer outros santos, basta um só santo. No caso, o olhar de Cristo. Com o Santo Inácio, para além do olhar de Cristo, a vida de todos os santos, porque vou lendo a vida de todos os santos, que ele se encantou e olhou, porque todos esses santos, de alguma maneira, olharam para Cristo e seguiram o seu caminho. Então, quem formou e fez a cabeça de Santo Inácio, segundo o Padre Antônio Vieira, foi a vida dos santos. Então, só podia ser mesmo com o Inácio, segundo o Padre Antônio Vieira, em que ele fala isso, para fazer outros santos, basta um só santo. Para fazer um Santo Inácio, são necessários todos, porque ele foi feito a partir da leitura de todos os santos. Então, todos os santos, de alguma maneira, encantaram e tocaram a vida de Inácio. E é nessa dimensão enorme, grande desse encontro que Padre Antônio Vieira, então, vai dizendo e vai evoluindo no seu sermão. E ele diz assim, uma coisa bonita, enfim, com um santo, não semelhante parecido a um só santo, senão semelhante a parecido a todos os santos. E sendo Cristo, na realidade, um só homem, na opinião, eram muitos homens, mas eram muitos homens na opinião, sendo um só na realidade, porque verdadeiramente, ainda que era um, era feito à semelhança de muitos, fazendo-se semelhante aos homens. Então, o que ele está querendo dizer? Dizendo assim, sim, Cristo é o nosso olhar, Cristo é o nosso fundamento, mas nós não podemos deixar de olhar que nós, como diz Francisco de Assis, devemos ser evangelhos vivos, porque nós, segundo Francisco, você já viu essa chamada, pode ser que as pessoas veem na gente o único evangelho que elas vão ler. E daí a nossa grande responsabilidade. E é isso que Inácio faz em todas as fases dos exercícios espirituais. E ele, na hora, ele se encanta com Francisco de Assis, ele se encanta com Francisco. Se encanta de tal maneira que ele até tem a tentação de viver a pobreza radical. E a gente sabe disso porque a gente já viu, e ele diz que vai peregrinar, que vai para Jerusalém, que vai sem roupa, vai tirar a roupa, pá, 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 e aí então se fala que não. Deus mostra e diz assim, não, 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 peraí. Não foi isso que ele falou, mas é como dissesse, esse lugar já tem de outros, você tem uma outra missão. Você tem uma missão de a partir da sua pobreza e da sua disponibilidade, que será a sua pobreza, você vai estudar e vai ajudar muita gente através de seus estudos e do aprofundamento daquilo que foi te dado como uma capacidade. Não que os outros fossem menos inteligentes, mas em Inácio estava a capacidade cognitiva
de compreender que a natureza supõe a graça supõe a natureza. E aí, então, é que vem todo o apelo e todo o chamado para que ele pudesse expressar, através dos exercícios espirituais, aquilo que é o grande tesouro que foi concedido à Igreja num contexto que a gente lembra qual é o contexto histórico, que era de resgatar a essência da Igreja, que tinha se confundido e tinha se metido e se atropelado pelos poderes mundanos. E aí, então, olharam para aquilo e viram, e já logo o protestantismo veio forte em cima desse espaço e dessa brecha de pecado que se abriu. E ele vem e é conduzido a ir a todo o mundo e ao mundo. Bom, eu vou terminar a fala de Padre Antônio Vieira só citando uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, e é uma coisa interessante. Ele cita, deixa eu ler esse pedacinho para vocês, vocês me permitem ler, porque é uma coisa que é tão sui generis que eu não sabia, que eu acho que vale a pena. Olha só. Mal pudera eu provar de uma vez tão grande discurso, se o céu, cujo é o assunto, não tomara por sua conta a prova. Vede o que provou evidente, elegante e engenhosamente. Olha só, agora que é importante. Enfermo Inácio, e já nos últimos dias de vida, veio visitá-lo seu grande devoto e eminentíssimo cardeal Pacheco, e trouxe consigo um pintor insigne, o qual, de parte donde visse o santo e não fosse visto dele, a furto de sua humildade, o retratasse, pedindo que fosse feito o retrato de Santo Inácio, nos últimos momentos, nos últimos tempos de vida. Esse cardeal levou o pintor. Põe-se encoberto o pintor, olha para Santo Inácio, forma a ideia, aplica o pincel ao quadro e começa a delinear as feições do rosto de Santo Inácio. Olha que interessante. Torna a olhar, coisa maravilhosa. O que agora viu já não era o mesmo homem, e já não era o mesmo rosto. Já não era a mesma figura, senão outra diferente da primeira. Admirado, o pintor deixa o desenho que tinha começado, lança segunda linhas. Começa segundo retrato e segundo rosto. Olha a terceira vez, nova maravilha. O segundo original já tinha desaparecido, e Santo Inácio estava outra vez transtornado com novo aspecto, com novas feições, com nova cor, com nova proporção, com nova figura. Já o pintor se pudera desenganar e cansar, mas a mesma maravilha o instigava a insistir, a querer pintar o rosto dele. Ia mudando, 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 mudando. Insta repetidamente, olha e torna a olhar, desenha e torna a desenhar, mas sendo objeto mesmo, nunca pôde tornar a ver o mesmo que tinha visto. Porque quantas vezes aplicava e divertia os olhos, tantos eram os rostos diversos, e tantas as figuras novas que o santo lhe representava. Pasmou o pintor e desistiu do retrato. Pasmaram todos vendo a variedade dos desenhos que tinha começado. E eu também quero pasmar um pouco à vista deste prodígio. Santo Inácio nunca teve dois rostos, quanto mais tantos. Foi cortesão, foi soldado, foi religioso, e nunca mudou de cores nem de semblante. Serviu em palácio do el-rei Dom Fernando, católico, e a sua maior gala era trajar sempre da mesma cor e trazer o coração no rosto. Trazer o coração no rosto. Pronto, eu paro aqui, porque aqui é que eu me emocionei, porque aí me veio o apelo no meu coração. É isso. Senhor, que eu veja em cada criatura sua, oh meu Deus, difícil, o coração no rosto, ou, se possível, o seu coração no rosto das pessoas. Que eu seja desafiado a isso. Que foi, na verdade, a experiência desse pintor,
junto a Inácio. E é de uma maravilha entender o que é trazer o coração no rosto. Olhar para cada rosto de vocês aqui, nesse momento, e ver o coração de vocês aí no rosto. Bom, então eu vou passar para a Vanina. Por quê eu vou passar para a Vanina? Porque eu passei para a Vanina uma carta que Santo Inácio escreveu em 1555, um ano, menos de um ano antes dele falecer. E eu queria só fazer, junto, a Vanina vai lendo devagarzinho, eu vou fazendo alguns comentários, que vocês têm todo o direito de fazer também, porque a gente tem um tempo agora dedicado para essa carta. Eu vou fazendo alguns comentários e vocês sintam-se também chamados se alguma parte da carta vai te tocando. Vanina, vamos ler com calma, então, essa carta é de Santo Inácio, de que data mesmo? 17 de novembro de 1555. Qual é o título? Não receeis. Opa, não tenho receio, não receeis. Tá bom. Parece-me que deveríeis decidir-vos a fazer calmamente o que podeis. Bom, Não vos inquieteis com tudo o resto. só vou fazer uma parada aqui, porque quando eu olhei um pouco para isso, eu olhei assim, parece-me que deveríeis decidir a fazer calmamente o que podeis. Fazer o que podeis. Por quê? Eu vou falar para vocês. No momento, eu estou fazendo o que eu posso. Eu estou cuidando de mamãe. Uhum. E eu não posso querer muito. Eu posso poder alguma coisa. Então, eu logo fiquei, opa, peraí, fazer calmamente o que eu posso fazer. Cuidar dela. Pronto. Vai devagarzinho, Vanini. E aí, Não vos inquieteis com tudo o resto, mas deixai nas mãos da divina providência o que não podeis cumprir por vós mesmos. maravilha. A Vanina vai passar para vocês essa carta, tá bom? Pode ficar tranquilo, para a gente rezar. São agradáveis a Deus a solicitude e o cuidado que, com razoabilidade, pomos nas tarefas que nos cumprem para conseguirmos concretizá-las da melhor maneira. Não lhes são agradáveis a ansiedade e a inquietação do espírito. O Senhor quer que os nossos limites e fraquezas encontrem apoio na sua fortaleza e onipotência. Quer que tenhamos confiança em que a sua bondade suprirá a imperfeição dos nossos meios. Bom, é bom dar uma paradinha aqui, só para a gente situar a questão da graça e da natureza e da graça. Na verdade, o que Santo Inácio está recolocando na minha compreensão é exatamente isso, o lugar da natureza e da graça. A natureza, compreendida nesse sentido, nos impulsiona a cumprir o que a gente tem que fazer. A graça atua durante o tempo todo, mas ela clareia quando a gente olha e fala assim, opa, é o meu limite aqui. É o meu limite aqui. Entra no meu limite a providência. E para que eu possa entender a providência, eu tenho que abrir o coração, para que o coração receba a providência. E isso é uma experiência única, abrir o coração para receber a providência. Na verdade, não é que uma coisa é a natureza e outra coisa é a graça. Elas atuam em interação, é uma interação. Só que a gente não pode nem ficar só agindo o tempo inteiro e nem ficar só aguardando a providência. Isso, na verdade, que ele está falando. Porque se você fica só agindo, você está no controle o tempo todo, acha que está. E se você está na providência o tempo inteiro,
você está outorgando as responsabilidades de uma série de coisas que você não pode outorgar, porque você tem um caminho a fazer, você tem opções a fazer, você tem escolhas a fazer. Por isso que Santo Inácio fala dessa questão da luta interna para as escolhas que a gente vai fazer. O discernimento entra exatamente aí. Por que é importante a gente chamar a atenção a isso nessa carta dele? Porque é assim, se você fica só na linha da, 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 da confiança apenas em você, hoje está mais do que provado, você vai lá nos livros de psicologia e você olha e fala assim, agora eu estou entendendo os transtornos de ansiedade. O transtorno de ansiedade, que é tão comum hoje, a gente vai vendo que é uma grande queixa na linha da saúde mental, no fundo é o quê? É um controle desenfreado da vida. É de tal maneira o controle que a gente faz que a gente já antecipa tudo que vai acontecer. É muito interessante, é um paradoxo. É como pode? Exatamente, por eu ter um controle intenso, extenso, eu então acabo padecendo disso aí. Qualquer coisa que saia do meu controle e tal, então eu sofro tremendamente. Qual é o outro lado? O outro lado não é o transtorno da ansiedade, mas é o outorgar ao outro toda a minha, toda a minha dependência e a minha não autonomia. Com isso, eu me torno uma pessoa fragilizada, dividida, esquizoide, sofrendo com transtornos também e distúrbios que nos levam a questões persecutórias, a inadaptabilidade de questões que vêm aparecendo como desafios para eu escolher, eu me sinto incapaz de escolher, e aí a minha autoestima está lá no pé. Por quê? Porque ela depende completamente das pessoas. Então, eu estou trazendo isso como algo da psicologia para a gente poder entender que, no fundo, Inácio é um grande psicólogo. Ele, na verdade, ele traz uma coisa que nós, na psicologia, sempre tentamos trabalhar e dizer: é impossível você não trabalhar nessa linha do ser humano que se transcende. O ser humano se transcende. Não estou falando nem que o ser humano tem que acreditar em Deus, mas ele tem que saber que ele se transcende, porque ele carrega dentro de si algo diferente. Ele também é do reino animal, mas algo diferente. É, mais, mais do que Sócrates coloca na nossa natureza, porque Sócrates dizia na nossa natureza que nós somos bípedes depenados. Bípedes depenados. Por que bípedes depenados? Porque, na verdade, quem é bípede normalmente são os galinha, passarinho, ave, que tem pena. E nós, que somos bípedes, não andamos de quatro, então não temos pena. Essa é a grande diferença da nossa natureza. Mas nós sabemos que isso é só na linha da natureza, porque nós nos superamos e transcendemos muito mais. Eu prefiro, então, ir naquela linha assim, nós temos pés, conscientemente temos os pés no chão e sabemos que não temos raízes e que também não fomos chamados para ficar só olhando para a Terra. A gente olha para a Terra e olha para o céu, graças à nossa condição de bípedes, que a gente tem que olhar no chão para não tropeçar, mas tem que olhar para o céu para poder contemplar a beleza que nos espera para além dessa terra. Bom, eu fechei aqui, e aí eu vou pedir a Vanina que vá para a segunda parte da carta. O que ele diz? Os que se ocupam com muitos assuntos, mesmo se com boas intenções o fazem, devem resolver-se a fazer apenas o que está ao seu alcance. Olha, pode repetir, por favor? Porque eu acho que isso aí é importante a gente ter como orientação. Por favor, Vanina. Os que se ocupam com muitos assuntos, mesmo se com boas intenções o fazem, devem resolver-se a fazer apenas o que está ao seu alcance. Atenção, não estender, não esticar demais o elástico. Faça o que você pode fazer.
Sim, Vani. Se tivermos de deixar de lado certas coisas, há que ter paciência e não pensar que Deus espera de nós o que não podemos fazer. Pronto, olha a sabedoria. Ele não quer que o homem se atormente com as próprias limitações humanas. Não é preciso cansarmos-nos excessivamente. Isso. Quando, de fato, nos esforçarmos por dar o melhor de nós, podemos deixar o resto nas mãos daquele que tem o poder de realizar tudo o que quer. Na verdade, é muito legal isso, e a gente, no fundo, quando faz os exercícios espirituais, na hora da eleição, a gente sabe que a gente é chamado, no primeiro momento, a escolher entre o bem e o mal, e no segundo momento, a escolher entre o bom e o melhor. Aí que está a sintonia fina, quando a gente, então, escolhe entre o bom e o melhor, o que é bom e o que é melhor. Quando a gente coloca o que é bom e o que é melhor, nós nos colocamos diante de Deus e diante da graça para dizer, Senhor, o que é melhor? Que a bondade divina nos comunique sempre à luz da sabedoria, para que possamos ver com clareza e realizar os seus bons desejos com profunda convicção, em nós e nos outros, para que das suas mãos aceitemos o que nos envia, considerando o que é de maior importância: a paciência, a humildade, a obediência e a caridade. Ótimo, aí ele termina a carta e ele coloca essas 4 dimensões, a paciência, a humildade, a obediência e a caridade. A gente vai atualizando essas questões, principalmente quando a gente fala da obediência, porque a obediência, a gente sabe que não é uma questão cega, mas ela é, no fundo, uma entrega, é uma disponibilidade, uma disposição interna, para que a gente fala, seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade a partir do momento que a gente está fazendo o nosso caminho. Bom, essa carta, se você pega a oração de Santo Inácio e pega essa carta, você vê que vai batendo totalmente com aquilo que ele diz e com aquela oração que a gente reza. Então, vamos só, no espírito dessa carta, pegar, então, um pouco essa oração. Vamos devagarzinho, olha só para a gente ver. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade e a minha memória, o meu entendimento e a minha vontade. Tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dá-me somente o vosso amor e a vossa graça. Isso me basta. Nada mais quero pedir. Então, nessa carta você olha e vê exatamente isto. Eu tenho a impressão que o pintor teve problemas de compreender inicialmente os retratos. Por quê? Porque só mesmo dentro do que Padre Antônio Vieira, bom, se ele olhou para todos os santos, então ele começava a olhar e via um monte de santo, mas ele não via só um monte de santo, ele via um monte de atuação e de coisas que Inácio representava no seu caminho, na sua vida e na sua coerência. Tão grande essa coerência que ele fala, e ele diz, trazer o coração no rosto. Então, a oração de Santo Inácio, no fundo, é um chamado para trazer o coração no rosto. No fundo, ela está estampada. Talvez esse pintor, se pudesse pintar esse rosto, pintaria assim, dentro do coração, com esta oração. Um coração em que tivesse dentro desse coração esta oração. Porque, na verdade, o que ele fez foi atingir mesmo. Ele quis e pedia para conhecer, lembra? Me deu conhecimento interno do coração. Em dado momento, a gente pede isso nos exercícios. Me deu o conhecimento interno do coração.
e quando a gente tem conhecimento interno do coração, é que a gente descobre: dá-me, Senhor, o vosso amor e a vossa graça. Isso me basta. Agora, gente, pelo amor de Deus, a gente sabe que nas tempestades da vida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente conta e tal, e pede: meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus. Mas a gente pode. Porque Cristo pôde, por que a gente não pode? Cristo pôde, a gente pode. Então, nesse dia de hoje, eu gostaria de deixar essa marca no nosso coração, que é essa marca de trazer o coração no rosto. Que essa seja a nossa marca. Que esse seja o nosso apelo para a gente poder viver de maneira muito transparente essa dimensão que faz com que a gente seja evangelho na vida dos outros e reconhecer na vida dos outros o evangelho que cada um traz em seu rosto, né? Através do olhar, né? Do nosso olhar. Tá bom, então, humildemente, era um pouquinho isso que eu queria partilhar com vocês nesse dia de hoje. Eu ganhei muito vendo essa dimensão desse coração. Eu só tenho que agradecer por Inácio ter entrado na vida da gente, ter feito esse momento como a gente tem esse momento de costurar nossos corações costurados por por um amor muito especial, em que a gente foi tocado e foi oportunizado. É porque a gente tem aí muito chão para pavimentar ainda, para caminhar. Então é isso. Gratidão, eu coloco assim, para completar, é, em tudo amar e servir para que a paz e o bem aconteçam. E vamos com coragem. Vamos com Muito coragem. bem. Gratidão.